Os compromissos internacionais assumidos com as potências aliadas, particularmente com a América do Norte, levaram o Brasil a declarar guerra à Alemanha e à Itália no dia 22 de agosto de 1942. O tratado secreto firmado com os Estados Unidos e posteriormente publicado chegou ao conhecimento dos alemães, que começaram a hostilizar nossos navios, atingindo a marinha mercante e navios de guerra ao longo do nosso litoral. Houve indignação do povo brasileiro ante tais atos de vandalismo, e tudo se somou para que as relações fossem rompidas. O que vamos mostrar a partir de agora é um pouco do que aconteceu nos campos de batalha da Itália, com a participação das tropas brasileiras, uma odisseia que custou muito sangue, a vida e o sacrifício de muitos soldados brasileiros. Contando para isso com imagens e sons reais da Segunda Guerra Mundial e com a encenação da tomada de Monte Castelo, realizada na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. 2 de agosto de 1942, era tomada uma posição definitiva contra os governos de Hitler e Mussolini, revelando desde as primeiras horas a decisão nacional de prevenir-se contra as agressões do eixo, já com ameaças de serem desencadeadas manifestações dentro do território brasileiro. Foi a partir daí que o Exército Brasileiro passou a guarnecer as zonas sensíveis ao longo do nosso imenso litoral, em virtude da atuação frequente das forças nazifascistas no noroeste da África. Não! Não! Abgrund! Sim! Des Friedens ist euren Zielen auch entgegengestellt worden. Sie haben diese andere abgewiesen, weil sie die Profite, die sie aus ihrer Arbeit geschickt haben, in Gefahr waren, deren betrügen, die euch jahrhundertelang ausgedankt haben, lasst euch nicht für uns in den Tod schicken, zum genug sind, die uns zum Widersetzen, werden wir nicht vergessen. Aber wir werden auch die nicht vergessen, die den richtigen Weg einschlagen. Alle Abend brennt sie, nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Suas bases militares localizadas em nosso território, consideradas imprescindíveis ao favorável desenvolvimento da guerra. Os atentados à nossa soberania avolumaram-se e não houve outra alternativa a não ser declarar guerra com a participação viva dos nossos soldados nas frentes de batalha. Uma viagem do ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, serviria para a primeira manifestação de que o Brasil estaria disposto a enviar tropas ao velho mundo. E não demorou muito para que isto acontecesse oficialmente. Foi o momento para a criação de um instrumento militar nacional destinado a desagravar a ofensa e a cooperar com as Nações Unidas na missão de destruir o inimigo comum. A partir deste instante, criou-se a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Oficializada pela portaria de 9 de agosto de 1943, a Força Expedicionária Brasileira foi constituída pela 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária, órgãos cooperativos e pelos órgãos de apoio chamados divisionários. O comando desta frente foi confiado ao general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes, que acumulava as funções de comandante do 1º DIE, dos órgãos não divisionários e de delegado brasileiro no quartel-general do Teatro de Operações.
Segundo os escritos do próprio general Mascarenhas de Moraes, houve muita dificuldade para se formar a Força Expedicionária Brasileira. Principalmente porque o soldado nacional teria que se moldar ao sistema norte-americano, quando todo o preparo de nossas tropas era exercido com base na chamada escola francesa. Mas o processo de modificação de tática de atuação não encontrou muitos problemas, já que o soldado brasileiro amoldou-se ao regulamento americano com muita rapidez. Uma das dificuldades marcantes, entretanto, foi com relação à constituição física de nossos homens, que não era robusto, embora resistente. As dificuldades não pararam por aí. Tínhamos absoluta insuficiência de material de guerra americano. O material era escasso. E mesmo nos treinamentos e instruções eram utilizados através do revezamento. A Expedicionária Brasileira foi formada com a participação direta de 25.364 homens, divididos em 4 generais, com a participação inicial de mais 4 da Justiça Militar, 1.535 oficiais da ativa e da reserva, 67 enfermeiras, 26 capelães, 28 funcionários do Banco do Brasil e 23.909 praças. Nas frentes de batalha, atuaram em torno de 15.000 homens. Para essa formação, houve necessidade de integração das unidades espalhadas pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Impediu uma melhor seleção a não existência de um tipo racial definido. A diversidade, variando desde o negro ao ariano puro, tendo no permeio o indiático, criaram dificuldades na seleção biológica, segundo os padrões americanos. Outro fator que também dificultou a formação da FEB foi a ausência quase absoluta de reservistas com as diferentes especializações técnicas exigidas na organização. Contribuiu ainda a falta de especialização nos diferentes setores de trabalho e a consequente falta de artifício capaz de atender às necessidades orgânicas americanas. Não havia preparação psicológica do povo brasileiro para enfrentar uma ação de guerra. O tempo era escasso, e no dia 25 de janeiro de 44, houve a ordem para a concentração na Guanabara, antigo Distrito Federal e seus arredores, que só terminou no fim de março daquele ano. Só então começou a instrução das unidades organizadas, já dentro dos padrões americanos. Sempre lutando contra o tempo que passava aceleradamente. Nossos oficiais foram removidos para a América do Norte, onde adquiriram os conhecimentos necessários.